Bem, eu não preparei um tempo. Eu vou testar o que eu aconselho para os outros. Quando tem que falar em público, fale algo sincero e tenha empatia. O que é sincero, meu amigo Valdo? A etimologia da palavra é sincera, sincera. Antigamente os escultores, na Roma Antiga, faziam aquelas peças de mármore e os que não eram tão experientes deixavam algumas imperfeições e eles corrigiam aquilo com cera. De repente, o sol derretia aquilo e mostrava que o trabalho não foi tão bem feito. Eles falsificavam, eles não eram sinceros, realistas, verdadeiros com aquele trabalho. Então, um discurso ele tem que ser primeiro sincero e depois empático. Não adianta eu ser sincero e não ter filtro, ainda mais para falar para a massa, para as pessoas, para a população. Eu como um político, eu dou várias vezes esse conselho: seja sincero, fale algo que está dentro de você e tenha empatia, porque querendo ou não, as máscaras também são importantes, que é a persona, como nós nos apresentamos para o público, para as pessoas. Isso no teatro romano, quando eles iam encarar um personagem, tinham que colocar essas máscaras, e as máscaras eram de cera também. Então, sem cera e sem a máscara, quando você está sem máscara. Mas nós temos a nossa máscara social, senão a gente seríamos pessoas sem filtro. Ela é importante, mas também a empatia nos faz ter esse elo de conexão, né, com o público, e a gente precisa ter algo que nos conecte a ele, como se nós estivéssemos sentados lá no lugar dele, no caso do cidadão que está ouvindo o político. E é muito chato e enfadonho o discurso dos políticos. E a gente busca sempre se superar por meio desse binômio. Vocês não estão prestando atenção? Sinceridade e empatia. E agora eu vou falar algo que é sincero do meu interior para vocês sobre a palavra. Isso vem de dentro da entranha. Eu acredito que a palavra é o próprio Deus. E eu uso como fundamento a Escritura. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou como? Por meio da palavra. E o Evangelho de João, que é o apóstolo mais místico, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Até os nossos pensamentos, eles só existem porque pré-existe a linguagem. Você não consegue pensar nada que você não consiga traduzir em uma palavra. Então, Deus se revela por meio da palavra, Deus constrói tudo por meio da palavra, e esse é um poder que Ele pode dar para cada um de nós aqui. E saber dominar a palavra, o poder, Ele nos coloca numa posição de co-criadores da realidade com o próprio Deus. Então, toda essa realidade que vocês estão vendo, física, aqui, tangível, foi criada por meio da palavra. Porque ela existe, ela preexiste em relação ao pensamento. E por mais que o pensamento seja uma ideia, e aí entra Platão com o mundo das ideias, tudo primeiro subsiste nesse reino espiritual superior, o reino das ideias, para depois ser materializado no reino físico. O homem que domina esse entendimento e esse poder, ele constrói a própria realidade de si, ele se constrói, ele se transforma, Valdo, a palavra que você usou, ele evolui, ele cresce, ele expande a sua consciência e ele transforma e altera a realidade que o cerca. Esse, para mim, está aqui na minha entranha, o verdadeiro valor e o poder da palavra. Ela te transforma e cria tudo que está ao nosso redor. Muito obrigado pela atenção.